Nós vamos falar sobre a sua saúde mental. É tempo de mudar, é tempo de renovar. E nós vamos te dar as dicas e as ferramentas certas para começar um 2024 com o pé direito. Eu dou boas-vindas às nossas convidadas, especializadas em neurociência, que estão aqui para te ajudar. Seja bem-vinda, doutora Ângela Camargo. Obrigada, Alice. É um prazer estar aqui. E doutora Andréia Camargo, seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Alice. É uma honra muito grande fazer parte desse programa. Vamos começar, então, a ajudar quem está em casa a entender esse tema, entender a importância da gente que pensa sempre no ano novo, em promessas com a saúde física, de emagrecer. Vamos cuidar também dos nossos pensamentos. Doutora Ângela, explica pra gente o que de fato é a saúde mental. Alice, saúde mental é um assunto muito importante porque abrange não só aspectos psicológicos, mas também emocionais e sociais. E por que isso? A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, conceitua a saúde mental como algo muito mais abrangente. Não só o indivíduo está relacionado com ele mesmo, mas também com a sociedade que o circunda. Então, por isso que cuidar da saúde mental é tão importante, porque nós estaremos cuidando da sociedade como um todo. Porque uma pessoa com a saúde mental equilibrada, ela é capaz de conseguir passar pelos desafios da vida dela, resolver problemas, ter os relacionamentos interpessoais saudáveis, positivos, e isso repercute também na saúde física dela. Por isso que é tão importante falarmos desse tema. Com certeza, para nós tomarmos decisões, né, em prol da nossa saúde física, a saúde mental precisa estar em dia. E aí a senhora traz a questão dos aspectos diversos e a doutora Andréia, que além de especializada na área de neurociências, é advogada trabalhista, percebeu na sua prática, eu queria que a senhora dividisse um pouco essa ideia de como é importante a saúde mental no trabalho também. Como que foi a sua experiência e por que é tão importante estudar esses aspectos na vida do trabalhador? Alice, todas as equipes, a maioria dos problemas relacionados ao passivo trabalhista vem de algum tipo de deficiência de relacionamento. Relacionamento com seu colega, relacionamento com o empregador. Então, quando a gente viu na prática que esses processos, muitos deles poderiam ser amenizados se as pessoas tivessem um bom relacionamento, se elas tivessem menos julgamento, se elas tivessem mais senso de pertencimento. Então, trabalhar os processos trabalhistas e ver na prática como que as equipes têm deficiência desse desenvolvimento pessoal fez com que a gente tentasse levar isso para o ambiente de trabalho. E aí vocês desenvolveram uma startup, não é isso? Vocês foram para a área de estudar essa parte da saúde mental na vida do trabalho e desenvolveram uma startup. Conta um pouquinho para a gente sobre a For You. A For You é um propósito, né, de 4 mulheres, eu, a Ângela, a Amanda e a Lara, onde a gente, unidas nessa vontade de trazer esse desenvolvimento pessoal para os colaboradores, vendo que eles não têm tempo de investir nisso. Muitas capacitações são capacitações técnicas, eles passam a vida só pagando boleto, indo para a jornada de trabalho, mas não tem esse tempo de investir no crescimento individual deles. Então, a For You, ela traz ferramentas que o empregador pode investir nos funcionários e aí desenvolver o bem-estar físico, o bem-estar mental e o bem-estar emocional. Então, são vídeos onde eles aprendem com exercícios práticos e rápidos a se nutrir de forma mais saudável, a como fazer exercício físico, a como ter as soft skills que são tão importantes, né, Alice? Hoje o mercado de trabalho, você contrata por competência, mas você demite pela falta de inteligência emocional. Então, trazer o conteúdo de inteligência emocional para as pessoas é muito importante. Faz com que eles mudem o relacionamento dentro da empresa e verbera inclusive para o lucro da empresa.
Porque eu acho que quando a gente fala em saúde mental, um tema que é sempre colocado em voga é a questão de não ter acesso a um tratamento psicológico, não ter acesso, como se isso fosse, né, das camadas mais abastadas, e jogar essa responsabilidade na mão de um profissional da saúde. E aí vocês trazem esse conceito, que é o que a gente está querendo debater aqui, colocar nas suas mãos o poder e a autorresponsabilidade pela sua saúde mental também enquanto colaborador. Explica um pouquinho desse conceito, doutora Andréia. Então, seria isso? É dar ferramentas, é a gente buscar na saúde mental no trabalho, ferramentas em que a gente possa conseguir a nossa saúde? Isso. Enquanto a gente fala de profissionais como psicólogos, a gente sempre vai depender do outro. É lógico que para cada indivíduo é detectado um determinado tratamento, né? Então, existem pessoas que precisam mesmo desses acompanhamentos psicológicos e médicos também para fechar a saúde mental delas. Mas todo indivíduo precisa crescer o desenvolvimento pessoal. Então, essas ferramentas, ela já faz com que a pessoa consiga ter o conhecimento e depois a prática de aplicar nela essa melhora. Então, são exercícios de meditação, porque a meditação, ela é comprovada já pela neurociência, que ela reseta algumas partes que trazem o estresse para o corpo. Então, ela faz a neuroplasticidade dos neurônios. Então, são exercícios de meditação, exercícios de yoga, tem personal trainer, nutricionista. Então, tudo isso, ao acesso do colaborador, né, porque é tudo digital, pode ser ou no aplicativo ou pela plataforma, eles têm acesso a todo esse conhecimento e podem aplicar e melhorar. Eu acho interessante, aí a gente traz aqui essa observação importante da doutora Andréia, que não é um substituto para tratamentos de saúde mental, não substitui um psicólogo ou um psicanalista, cada um na sua área, mas a gente está falando de ferramentas para acesso no seu dia a dia, para melhorar a sua qualidade de vida. Por que, doutora Ângela, explica para a gente, os nossos pensamentos modulam o nosso comportamento? Como é que isso funciona na saúde mental? Exatamente, Alice. Nossos pensamentos são fortes ferramentas para determinar como nós nos comportamos. E a neurociência já comprovou que o cérebro não tem só uma parte do cérebro que é responsável pelos nossos comportamentos. São várias partes. Por exemplo, o córtex pré-frontal é responsável pelos comportamentos mais complexos, como tomada de decisões, julgamentos. Então, a gente utiliza o córtex pré-frontal. A amígdala, situada no sistema límbico, responsável pelos processos, pela questão dos comportamentos ligados a emoções. Então, o medo, os comportamentos relacionados às nossas memórias, vêm da amígdala, né? É a amígdala que faz todo esse trabalho. Por exemplo, o hipotálamo. Então, são várias partes do cérebro que estão ligadas a comportamento. Então, os nossos pensamentos, eles vêm como camadas assim na nossa cabeça, e nós são vários termos da neurociência que estudam os pensamentos. Por exemplo, a supressão de pensamentos é uma forma ativa de você conseguir, quando vier um pensamento prejudicial, você detectar que aquilo é um pensamento prejudicial e você parar com aquele pensamento. Ansiedade, que muita gente tem, preocupação, a gente se preocupar antes daquilo acontecer. Exatamente. Seria cessar esses pensamentos, é um exercício que a gente pode fazer. Isso. Por exemplo, outro exercício que a Andréia falou é a meditação. A meditação, a mindfulness, é um exercício poderosíssimo de melhora que dá resultado imediato ao nosso comportamento. Também hábitos, cultivarmos hábitos saudáveis, muda o nosso comportamento. Por quê? Porque o cérebro adora hábito. Tanto o ruim quanto o bom, é uma forma muito fácil do cérebro agir. Você imagina a gente indo de um ponto A para um ponto B. Se tiver uma rua cheia de curva e uma rua reta, estrita no ponto A e ponto B, a gente não vai preferir a rua reta? Então, o cérebro vai preferir isso. Então, tudo que é comum para ele vai preferir. Então, se a gente... O Poder do Hábito, por exemplo, é um livro muito interessante que eu indico, um ótimo presente de Natal. Ai, gente, fica aí a dica do presente de Natal, O Poder do Hábito. E você se presentear também com esse livro, porque é um livro de fácil leitura
que a gente consegue entender como que a gente pode criar um hábito bom. Então, lá ele explica rapidamente que é a deixa, a rotina e a recompensa. Então, a deixa é aquele gatilho que o nosso cérebro vê, por exemplo, deixar um tênis já pertinho quando a gente acorda ou ao chegar ao trabalho, dependendo da hora que alguém consiga fazer o exercício. Você vê aquele tênis e seu cérebro já anseja aquela recompensa que é a endorfina depois do exercício. Então, vai ser um gatilho para você já fazer exercício. Da mesma forma que um hábito ruim, também você deixar a cerveja ou deixar alguma coisa, também já vai... Chegar em casa com fome. Então já melhor já olhar para algo que não engorda, porque o que tiver na frente a gente acaba comendo. Seria isso, pensar antes e já preparar o terreno para tomar as atitudes de uma maneira mais fácil. Isso deve ser feito repetitivamente durante 21 dias, porque o hábito precisa de tempo também para se formar no cérebro. Assim como o hábito ruim, também se formado é um pouco mais difícil de descriar. Então, vamos focar nos hábitos bons, mas saber também que existe a possibilidade de desfazer um hábito ruim. É só você mudar. Você pode até deixa, você muda a rotina. Então, você faz uma outra coisa para você conseguir um resultado. Aí, é possível. A senhora está trazendo a questão aqui que está na nossa mente no final do ano, que é a mudança. Todo mundo pode mudar um hábito? Todo mundo pode mudar? Todo mundo pode mudar. É uma falácia, aquela frase de que as pessoas não mudam. Pelo contrário, a neurociência já comprovou a cientificidade da mudança das pessoas. E por que isso? Porque o nosso cérebro, desde a 3ª semana da gestação, já começa a formar toda a maturação do nosso sistema nervoso. Durante toda a nossa vida, vai existir uma movimentação neural. Então, até a 3ª idade é possível nós mudarmos. E como isso acontece? Porque os neurotransmissores, que são as substâncias químicas que transmitem entre os neurônios o estímulo ou uma determinada situação que faz com que nós queremos mudar, eles estão não eterna, né, durante a nossa vida, mas em constante mudança, e isso faz com que nós possamos mudar. Então, se nós mudarmos nossos estímulos, nós mudarmos os nossos hábitos, consequentemente mudaremos nosso comportamento. Então, por exemplo, com a meditação, com os nossos hábitos, como, por exemplo, que eu falei, a supressão de pensamentos, com as nossas emoções. Por quê? As nossas emoções, por exemplo, é uma grande possibilidade de nós mudarmos nosso comportamento de uma forma positiva, é nós não reagirmos às emoções que são constantes nas nossas vidas. Por exemplo, tristeza, frustração, angústia, são as emoções básicas que todos nós, seres humanos, temos, né? Em toda a humanidade, se vê uma pessoa feliz, se vê uma pessoa triste, chorando, as feições são as mesmas, então as emoções são universais. O que vai mudar é como nós reagimos a ela. Por exemplo, existe um termo em neurociência que fala sobre sofrimento limpo e sofrimento sujo. O que seria isso? O sofrimento limpo são aqueles acontecimentos são os acontecimentos que ocorrem com a gente durante a nossa vida, por exemplo, doenças, morte de um familiar, perda de um emprego, por exemplo, que gostava muito, ou relações amorosas, de amizade, enfim, são acontecimentos que ocorrem e que nós sentimos angústia, tristeza. Então, isso são é o sofrimento limpo, que a gente chama, são as emoções que realmente nós sentimos. Agora, o sofrimento sujo é o que não deve acontecer. Então, isso é que nós devemos fazer para evitar. O que é o sofrimento sujo? É quando a gente quer rotular, julgar, entender esse sentimento limpo nosso. Então, quando a gente pensa assim, nossa, essa doença minha não vai curar, esse sofrimento não vai passar, essa pessoa, eu não vou ser feliz sem essa pessoa. Então, quando a gente tem qualquer sentimento a mais, a não ser o próprio sentimento. Então, por isso que gera uma ansiedade, certamente, fica com aquele pensamento de maneira fixada, reverbera e cresce aquilo, né? Isso que faz mal, por sentir raiva. Isso. As mães sentem culpa por deixar sozinho. Então, quando você julga esse sentimento, quando você não sente ele, né?
e deixa passar, você resiste, aí deve ser o sentimento sujo. Isso, então a gente não deve ter esse sentimento, porque o limpo não tem como a gente evitar. Acontecimentos tá triste, deixa chorar. Aceitar também o luto, viver esses momentos. Isso é se acolher. Então, a saúde mental fala muito nisso, no autocuidado, de você se acolher. Nós todos temos defeitos e qualidades. Então, a autoestima da saúde mental é justamente isso, você saber quais são seus defeitos, quais são suas qualidades. É claro que nós queremos sempre melhorar, evoluir como pessoas, sermos melhor em nossa comunidade, mas aceitar os nossos pontos fracos e ter atitudes em prol da nossa melhoria, mas sem resistir, sem falar, eu sou incapaz, eu nunca vou melhorar, porque isso... São os pensamentos que a gente acaba moldando o comportamento, como a senhora está exemplificando. Então, a gente tem muito poder. Então, o poder está dentro da gente, por isso é tão importante e no dia de hoje é tão maravilhoso falar sobre esse assunto, porque final de ano dá esse sentimento mesmo de mudança, de a gente querer mudar. E vocês acreditarem que isso é possível, que é maravilhoso, porque a neurociência já comprovou. Não é coisa de autoajuda, é cientificamente comprovado mesmo. Doutora Andréia, e muito se fala em ambiente sustentável, mas existe também a sustentabilidade na equipe de trabalho. Vamos explicar um pouquinho esse termo aí para quem está em casa? Esse é um termo novo, Alice, que é For You, que teve a concepção desse termo, justamente trazendo a ideia do meio ambiente sustentável. A ideia de meio ambiente sustentável já vem desde 1972, em Estocolmo, na Suécia, quando foi feita a primeira Confederação das Nações Unidas sobre meio ambiente e desenvolvimento, e lá eles discutiram o tema ecodesenvolvimento. Então, a partir desse conceito proposto, foi desenvolvido o termo meio ambiente sustentável. Então, o que é o meio ambiente sustentável? É aquele meio ambiente capaz de suprir todas as necessidades da população daquela atualidade, e essas necessidades, elas não devem acabar com a capacidade do planeta de garantir esse ambiente para todas as pessoas. Então, as futuras gerações, elas devem estar asseguradas desse meio ambiente. Então, a Declaração de Política de 2002, em Joanesburgo, da África, também trouxe uma questão importante sobre o meio ambiente sustentável. Quando a Cúpula Mundial de Desenvolvimento Sustentável, ela trouxe 3 pilares para explicar como que o meio ambiente conseguiria essa sustentabilidade. Quais são esses 3 pilares? É a concomitância do desenvolvimento social com o desenvolvimento econômico e com a proteção ambiental. Então, a For You veio tirando a proteção ambiental, então mantendo o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social, a gente colocou no terceiro o desenvolvimento pessoal. Então, o que seria uma equipe sustentável? É aquela equipe que fortalece o indivíduo dentro do desenvolvimento pessoal, então trazendo ferramentas para ele para ter a saúde no bem-estar físico, mental e emocional. Então, a equipe sustentável, ela vai ser aquela equipe que tem esse fortalecimento, né? Então, é uma equipe que trabalha com protagonismo dos colaboradores, porque os funcionários, Alice, eles, a partir do momento que eles sentem um propósito na vida deles, eles podem também se engajar no propósito da empresa, né? Então, eles têm que ser fortalecidos, aí a qualidade de vida deles mudam, eles se sentem reconhecidos no trabalho, valorizados, então eles podem engajar com o propósito da empresa. Doutora Andréia, mas quando a gente fala de meio ambiente, ser humano é problema ou é solução? É o ser humano que atrapalha o meio ambiente. Então, quando a gente fala que o ser humano, ele pode melhorar o meio ambiente, a gente está falando aqui numa premissa muito grande. Quando a humanidade sustentável, né, deveria existir. A gente poderia trabalhar com essa hipótese, só que essa hipótese é muito ampla. Por isso que a gente reduz essa hipótese trazendo equipe sustentável, porque aí fica muito mais tangível e real, e as ações passam a ser ações em que os empregadores podem investir nos seus colaboradores. E com o que nós podemos correlacionar essa premissa que a senhora traz? Então, por quê?
assim como o meio ambiente sustentável, nós termos equipes sustentáveis deve ser tão importante quanto. O ser humano está sendo desviado o olhar para ele, enquanto a gente só olha para o meio ambiente. Então, ele também deve ter todas as ações, ele deve estar no centro das atenções dessas políticas públicas para melhorar o desenvolvimento e a saúde mental de cada um. E essa responsabilidade, doutora, a gente leva para a empresa ou para o indivíduo, ou é de todo mundo, ou isso também é o nosso dever pessoal? Como que a senhora vê isso? É o dever pessoal. Todos nós devemos buscar esse desenvolvimento pessoal, mas quando a gente traz para os empregadores cuidarem da saúde física dos seus funcionários, a gente está dando para eles a informação do próprio investimento. Porque isso não é um gasto. Você investir na saúde mental do seu colaborador vai te trazer mais produtividade, maior lucratividade, vai diminuir o absenteísmo da sua equipe, vai diminuir a rotatividade dos seus funcionários. Isso é tudo pesquisa. A Gallup, em 2023, ela trouxe todos esses dados. Inclusive, 77% dos funcionários em todo o mundo, né, dos colaboradores, estão desengajados e precisam ter esse olhar de cuidado. Eu acho, doutora André, que também a pandemia, ela escancara muito esse cenário, né? O que a pandemia representou para esse mundo da saúde mental no trabalho, e tanto home office, tanta mudança de rotina dentro das empresas, como isso é visto dentro desse conceito que a senhora está defendendo? Isso é muito importante, Alice. 194 Estados-membros da OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, eles fizeram um plano chamado Plano de Ação Integral, que é justamente se comprometendo com a transformação da saúde mental em todo o mundo. O Jarbas Barbosa, que foi eleito diretor da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, ele deu uma declaração recentemente falando da importância dos impactos da pandemia na saúde mental. Então, a saúde mental, ela precisa ser olhada como uma situação crítica e que deve ter os cuidados voltados em todas as ações públicas, ações particulares, né, como o exemplo dos empregadores investindo, porque realmente a sociedade está sendo impactada com isso e os seres humanos estão adoecendo. Então, se a gente quer pensar numa humanidade livre dessas doenças mentais, a gente tem que agora fazer essas ações para que a saúde mental seja melhorada, porque vai afetar a saúde física, a sociedade, a economia e todo mundo. Mas a gente quer saber o que as empresas podem fazer para ajudar seus funcionários. Tem receita para isso? É só se for via um aplicativo? Ou existe alguma forma de amanhã uma empresa conseguir colocar em prática melhorias de saúde mental dos seus funcionários? Então, Alice, existe já o conceito do Employer Experience, que é aquele conceito da experiência do colaborador. Quando a empresa tem essa cultura ou busca essa cultura, ela vai atrás de programas que façam exatamente isso. Então, existem no mercado vários programas. A For You Inteligência Emocional, ela é uma dessas empresas. Então, que os empregadores podem comprar esse programa e fazer com que os seus funcionários tenham acesso a isso. A saúde mental, a saúde física e a saúde emocional. Esse foi o Check-up Saúde de hoje, gente. Uma aula sobre saúde mental, tanto no trabalho quanto na sua vida pessoal. Convido vocês, então, vocês têm o site da For You, doutora? For You, é www.foryouinteligenciaemocional.com.br. Busquem, gente, busquem sua saúde física, mental, social. É o que desejamos para vocês. Boas festas nesse final de ano. Nos vemos no ano que vem no Check-up Saúde. Obrigada, doutora Ângela. Obrigada a você, Alice. Obrigada, doutora Andréia. Obrigada, Alice, foi um prazer. Qualquer dúvida, sugestão, me chamem lá, @doutora Alice Sarcinelli no Instagram. Um Feliz Natal para todo mundo, de muita saúde.